Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje, né, dando continuidade ao nosso assunto, a gente vai falar um pouco sobre pressão atmosférica, né? Algo que a gente está falando tanto em geografia como em ciências, né? Então, inicialmente, né, a gente viu que toda matéria ela tem suas propriedades básicas, né? E o ar, ele é uma matéria. E por ser matéria, né, ele tem massa, ele ocupa espaço no local. Só que esse ar, além dele ter massa, a sua massa, ela também é atraída, né, pela gravidade da Terra. E aí, portanto, né, a gente vai dizer que ela tem um peso, beleza? Então, o peso do ar, ele vai ser uma força, né, que vai atuar sobre tudo que se encontra no nosso planeta, beleza? Então, vai ser a partir desse peso do ar que a gente vai definir a pressão atmosférica, tá? E ela atua sobre qualquer corpo que tenha contato com o ar no planeta, beleza? Então, é basicamente, né, como eu já mostrei a vocês anteriormente, o peso, né, do ar sobre as nossas cabeças, vamos dizer assim, né? Então, é, ainda relacionando, né, a gente já falou isso um pouco antes, que essa pressão ela se altera, né, de local para local. Então a gente sabe, né, que o ar que está próximo da superfície terrestre, ele é mais denso, né, ele é mais concentrado do que o ar, né, em maiores altitudes. Então, quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica, né? Então, esse esqueminha aí eu boto como se fosse lá na superfície terrestre, né, a gente tivesse 4 atmosferas na cabeça. E quando a gente vai subindo, né, vai diminuindo, esse ar vai se tornando mais rarefeito, beleza? Então, sempre o mais próximo possível ao nível do mar é onde nós vamos ter uma maior pressão atmosférica, né? Além disso, outros fatores, além da altitude, né? Outros fatores como temperatura, como a umidade do ar, que também vão alterar a pressão atmosférica de um local, beleza? Então, por exemplo, locais com a temperatura muito alta, né, ele tem um ar menos denso e uma pressão atmosférica baixa, né? A gente sabe que quando a temperatura está muito alta, o ar ele fica mais espaçado, as moléculas de ar. E quando está uma temperatura muito baixa, as moléculas de ela se juntam, portanto, um ar mais denso e uma pressão atmosférica mais alta, tá? Além disso, a umidade do ar também vai alterar, né, a pressão atmosférica. Então, locais com alta umidade do ar, tá? Com maior umidade do ar, vão ter uma pressão atmosférica baixa, né? E aí uma probabilidade de chuva, enquanto locais com pouca umidade, né, vão ter uma pressão atmosférica maior e com a provável ausência, né, das chuvas, beleza? E aí como é que a gente mede essa pressão atmosférica, né? Então, tudo começou, né, há um tempo atrás com um cara chamado de Torricelli, tá? Ele inventou esse primeiro barômetro, né, que é o instrumento utilizado, que é esse daí que está aí na imagem, e ele inventou lá em 1643, né? E a partir do seu experimento foi possível medir a temperatura de qualquer lugar. Então, o Torricelli ele pega um tubo de vidro, né? E esse tubo que ele é fechado em uma das extremidades, e aí ele vai encher esse tubo de mercúrio e tampa essa abertura com um dedo, né? E aí em seguida ele vai virar o tubo de cabeça para baixo e vai mergulhar no recipiente, né, também com mercúrio, como se fosse uma bacia, tá? E aí quando ele tira o dedo, uma parte do líquido sai do tubo e deixa um espaço vazio, né? E aí esse espaço vazio, que lá não tem, nesse espaço, né, não tem matéria, não tem nada, é o chamado vácuo, né? Então, Torricelli ele vai explicar, né, que o mercúrio ele
que está ali dentro daquele tubo, ele é sustentado pela pressão atmosférica que atua sobre a superfície do mercúrio, tá? E aí, quando ele inclina o tubo, o mercúrio ele permanece na mesma altura. E aí vocês podem ver um desenhozinho lá na página 124 do livro de vocês, que mostra bem como essa pressão do ar ela atua sobre o mercúrio, né? E é, sobre essa invenção, né, do barômetro. E aí a gente tem esses instrumentos, né, que são que medem a pressão atmosférica, que são os barômetros. E aí Torricelli, né, ao realizar esse experimento, constrói o primeiro barômetro. E aí ele verifica a pressão, né, do ar naquele mercúrio, né, ali onde ele fez o experimento, tá? Então, vocês podem fazer um experimento bem prático que mostra aí na página 124 do livro de vocês, né? Que mostra bem direitinho uma menininha fazendo com um copo d'água num prato e aí mostra como perceber, né, essa pressão do ar, beleza? E aí nós temos, né, alguns equipamentos, né, alguns aparelhos que são que fazem essa medição. Então nós temos aí o barômetro aneroide, né, que ele, ele é o mais fácil, né, de ser transportado, tá? E ele tem aí, né, uma coluna de mercúrio, tá? Eles são usados principalmente próximos em navios e ele indica, né, a pressão atmosférica tipo, como a pressão altera, né, toda vez que a gente se distancia do nível do mar, tá? E aí também ele pode ser usado, né, para medir a altitude. E aí nesse uso ele vai ser denominado de altímetro, tá? Que é um barômetro, né, adaptado para medir as alterações de pressão atmosférica junto com as alterações de altitude, né, o altímetro, beleza? E além disso, tá? Nós vamos ter também o barógrafo, tá? Que é um equipamento que vai registrar sobre uma folha gigante de papel e ele vai registrando. É uma caneta como se fosse algo uma caneta bem sensível a essas alterações e ele vai a todo momento registrando as temperaturas e as pressões e ele vai registrando num papel gigante e depois, né, ao fim do dia, se lê esse papel para ver o que retirar dali, né, para entender a pressão atmosférica de um local, tá? Então foi isso, eu espero que tenham entendido.